A minissérie WandaVision é baseada nos personagens da Marvel Comics, Feiticeira Escarlate e Visão. É uma continuidade dos filmes da franquia. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos sobre luto, fantasia e solidão. Atenção, alerta de spoiler. Vou falar muitas informações do que tem na minissérie, portanto, se você não viu ainda e não quer saber, então é hora de sair desse vídeo. Para aqueles que já assistiram, vão se lembrar que a trama está focada na vivência do luto de Wanda, porque ela perdeu Visão, o seu parceiro amoroso. Então ela usa dos seus poderes para criar uma realidade própria. E uma cidade funciona como o epicentro dos acontecimentos e ela coage os seus habitantes a obedecê-la. E eles então vão perder a sua identidade e a sua rotina vai ser modificada. E o mais importante, nessa fantasia, ela traz Visão de volta para a vida. Diante da dureza da realidade, é algo comum que a gente entre em um processo de negação do que a gente está vivendo, porque pode ser demais para as nossas emoções. Muitas vezes a gente vai apelar para os sonhos, para os devaneios, imaginando como seria a realidade se ela seguisse de acordo com os nossos desejos. É exatamente o que Wanda está vivendo. Mas como ela tem superpoderes, ela é capaz de criar esse mundo de fantasia. E aí ela vai constituir a família que ela sempre desejou, ela vai engravidar, ela vai dar luz e vai criar os seus gêmeos e por aí vai. A própria cidade está cercada por um domo e tudo acontece ali dentro, ninguém sai e ninguém entra. É interessante observar que é do universo ficcional, mas quando nós desencarnamos e voltamos para o mundo espiritual, pode acontecer, nós observamos isso com alguma frequência nos diálogos mediúnicos, que alguns espíritos apresentem uma dificuldade semelhante. Então eles ficam isolados na sua própria realidade no mundo espiritual, inclusive de modo inconsciente, manipulando os fluidos que constituem o mundo espiritual, reproduzindo os ambientes nos quais eles se sentem confortáveis e ficam durante um tempo ali vivenciando como se fosse uma realidade paralela. O que vai pedir dos espíritos que vão auxiliar essas criaturas muito tato psicológico para aos poucos ir conduzindo esse espírito de volta à realidade para que ele dê sequência às suas experiências de progresso espiritual. Wanda perde o interesse no mundo externo. Ela se afasta de tudo aquilo que não tem a presença de seu amado. Tudo que acontece fora da cidade para ela é irrelevante. Se nós olharmos para a sua história, vamos perceber uma série de lutos que não foram resolvidos, nem bem trabalhados. Ela perdeu seus pais na infância, perdeu o seu irmão, que ela era muito próxima, na batalha, logo no primeiro filme da franquia, e o seu próprio parceiro amoroso, que ela vai observar o seu corpo em pedaços e não pode se aproximar. Ou seja, ela não tem o seu luto reconhecido. Esse processo de se recolher, quando está vivenciando o processo de luto, é bastante comum e até mesmo importante para que a pessoa possa fazer a elaboração dos seus sentimentos e aí trabalhar a perda que causa toda essa dor no seu universo sentimental. Nós observamos com alguma atenção no movimento espírita certas reações nesse processo de luto influenciadas pelas ideias que as pessoas fazem a respeito da doutrina espírita. O primeiro ponto que eu destaco são as criaturas que buscam as cartas psicografadas, que serve de consolo, de alento ao ter alguma notícia daquele ente querido que partiu. E geralmente quem procura são as mães, os pais, porque é uma dor muito grande para lidar com. Algumas pessoas têm dificuldade, passam muitos anos seguindo essa carta e aquilo se torna então quase que um processo obsessivo, deslocando toda a dor para obter aquela carta. Algumas pessoas não ficam satisfeitas em obter uma, querem duas ou três, enfim. A pessoa vive quase em função de receber essas comunicações e esquece de dar continuidade à sua vida. Por outro lado, nós temos também um grupo de pessoas que têm dificuldade de viver o seu processo de dor, a elaboração do luto, porque consideram que o fato de serem espíritas
deveria servir para elas como um impeditivo desses sentimentos, o que é uma interpretação muito perigosa da doutrina. Nós somos pessoas. O Espiritismo nos auxilia a lidar com o luto, não a fugir dele, não a negá-lo, não a alimentar culpas porque a gente está sentindo a dor. É importante, é natural que a gente vivencie essa elaboração. E a doutrina espírita não pode servir de ferramenta de açoite, de culpa, mas tem que servir de fonte de consolo e de apoio para a gente atravessar essa hora difícil. Segundo algumas perspectivas psicológicas, esses sonhos alimentados pelo enlutado são importantes para que ele possa reencontrar aquilo que ele perdeu e criar novas formas de existência. Não é uma mera forma de repetição daquilo que foi vivido. Para a doutrina espírita, no entanto, muito embora respeitemos esse processo e há um entendimento de que ele é importante, de que ele cumpre uma função nesse processo do luto, de reelaboração da vida e dos sentimentos para dar continuidade ao projeto encarnatório, o Espiritismo faz um entendimento de que é possível encontrar essa pessoa querida que partiu pela morte antes de nós através do sonho, mas não no sentido onírico da palavra, mas no sentido literal. Porque o sono existe para o corpo biológico. Nesse estado, nós podemos nos emancipar. A emancipação da alma significa o desprendimento que eu, alma, faço com o meu corpo espiritual ou perispírito, e aí vou para onde os meus interesses me carregam. Significa dizer que eu posso encontrar com essa pessoa durante o desprendimento provocado pelo sono biológico. Posso pedir isso nas minhas preces. Os meus mentores e os mentores daquele que partiu vão nos escutar e vão nos atender de acordo com as condições e com as possibilidades. Mas a gente pode pedir e muitas vezes somos atendidos e reencontramos, convivemos um pouco com essas criaturas, diminuímos um pouco da saudade. Não é a mesma coisa que conviver com aquela pessoa encarnada, eu sei, mas de alguma forma já minora essa dor. Além disso, a doutrina espírita nos fala de que o mundo espiritual é rico, é dinâmico, que as pessoas lá estão em constante atividade também, interagindo com o mundo corpóreo. Significa dizer que várias vezes é o processo contrário que se dá. São esses espíritos que vêm visitar os seus queridos que permanecem encarnados. Muitas vezes a gente percebe, tem as impressões da presença desses espíritos, muito embora não estabeleça um diálogo conforme a gente estava encarnado. Mas são as possibilidades que a doutrina espírita nos coloca de entrarmos em contato com essas criaturas até chegar ao momento de que esse encontro seja definitivo. Cada episódio é um estilo de série diferente de televisão desde os anos 1950 para cá. E no final da minissérie a gente entende o porquê dessa homenagem. Se nós observarmos o histórico de Wanda, vamos ver que ela na infância gostava de assistir séries e fazia isso em família. Então, quando ela está vivendo um tempo muito difícil, ela faz alguma coisa que é muito comum em nós e mais ainda nos enlutados, que é regredir mentalmente, sentimentalmente para um tempo afetivo onde tudo estava bem. Porque isso traz conforto, isso traz alegria, isso traz alguma forma de segurança. Claro que aqui há limites, às vezes difíceis de estabelecer até que ponto isso é saudável e quanto isso pode entrar no âmbito da negação da realidade que está sendo vivida. Mas é um processo muito comum nos enlutados. Aquilo que Freud chamou de superinvestimento nas memórias daquele que partiu. Se você tem alguma experiência mínima em participar de velórios, sabe muito bem o que isso significa, ou conversando com os enlutados. Muitas vezes as referências para aquela pessoa que partiu são bastante exageradas no sentido de como eram essas pessoas, as suas qualidades, as suas virtudes, que é muito comum de acontecer. A doutrina espírita contribui nesse processo de elaboração, mais uma vez, nos esclarecendo a respeito dessa realidade de como é o mundo espiritual, de como que nós chegamos nesse retorno a este mundo espiritual. Nós mantemos a nossa individualidade. Então, os nossos conhecimentos, a nossa moralidade, o nosso jeito de ser, o nosso temperamento,
tudo isso nós carregamos conosco. Então a morte não opera milagres de transformação no comportamento das criaturas. Muito pelo contrário, lá nós recolhemos as consequências da maneira como nós vivemos e continuamos, no primeiro momento, de maneira muito semelhante ao modo como nos comportamos na encarnação que acabamos de deixar. Portanto, esse esclarecimento espírita nos auxilia também nessa elaboração, porque aos poucos a gente sai da fantasia e começa a tratar aquele querido que partiu de fato como ele é. Uma pessoa com aquelas características, com qualidades bacanas, com outras desagradáveis, que segue vivo no mundo espiritual dessa forma. E no final, Wanda aceita a morte de Visão. Tem uma cena muito bacana que ela se despede dos filhos, se despede dele, e aí ele entra nela, literalmente, e é como se fosse uma simbologia desse processo de internalização da pessoa que morreu. É importante ressaltar que ela precisa da ajuda dos outros. E isso é importante para nós porque muitas vezes na vida a gente aumenta a dose de sofrimento, em especial no luto, porque a gente acha que pode lidar com isso sozinho. Muitas vezes a gente não consegue. É importante a gente recorrer à ajuda das outras pessoas, na forma das amizades, na forma dos parentes que são queridos, na forma do apoio profissional. É importante a gente buscar quando a gente sentir que não está dando conta daquilo sozinho. É interessante também que uma outra personagem, conversando com Wanda, fala com ela que se tivesse esses superpoderes, faria exatamente a mesma coisa. No caso dela, ela teria trazido de volta à vida a sua mãe, que mostra que é um desejo muito nosso de continuar convivendo com quem a gente gosta, com quem a gente ama. O conforto que o Espiritismo nos oferece é o entendimento, através dos diálogos mediúnicos, de que nós somos almas imortais, de que a morte é um fenômeno apenas do corpo biológico. Continuamos existindo no mundo espiritual, guardamos a nossa individualidade, o que implica em dizer que continuamos com os nossos afetos. Então, da mesma forma que nós encarnados sentimos saudades dos desencarnados, eles também sentem saudades de nós. Então, essas relações, elas continuam. O sentimento continua estabelecido. E sabemos, então, que é uma separação temporária, que em breve tempo nós vamos reencontrar essa pessoa e dar continuidade a essa relação que tanto bem nos faz. Esse é um recorte que eu fiz da minissérie, trazendo uma proposta de diálogo dos conteúdos da filosofia espírita com certos elementos psicológicos da personagem Wanda. E você, o que acha? Escreve aí nos comentários o que você anda filosofando a respeito dessa minissérie também. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima!